Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda edição da FLIPF, Festa Literária Internacional da Praia do Forte. Nessa edição, em formato virtual, com mais de 100 atividades entre mesas literárias, oficinas, apresentações artísticas, programações infantis, saraus, batalha de slam, conversas com autores e autoras e lançamentos de livros. A segunda FLIPF iniciou na quarta-feira e segue até este domingo, 28 de fevereiro, com toda a sua programação, incluindo essa que a gente chama de Rede de Livros. O nome desse espaço, Rede de Livros, é uma homenagem aos pescadores da Praia do Forte, que nos encantam com suas redes ao mar. Rede também que nos remete às conexões, nesse caso, interligando os autores e autoras ao público leitor, e incentivando a ampliar esse contato e o apreço pela leitura. A segunda FLIPF é uma realização da Trevo Produções e da Gabiroba Cultural e tem a LDN como a livraria oficial do evento. O projeto conta com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Para acompanhar toda a programação, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube e no nosso site flipf.com.br. E agora convidamos a autora e editora Anete Baldi. Olá, Anete. Olá, Vanessa. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer recebê-la aqui na programação. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, eu agradeço a oportunidade de participar da FLIPF. Bom, a Anete vem de Porto Alegre, né? Não é aqui da Bahia. Ela fundou a editora Projeto, né? Onde trabalha há 28 anos. É formada em letras, mestre em teoria da literatura e também atua como líder de conteúdo na empresa Elefante Letrado, né? Uma plataforma de leitura digital. Exato. A partir da sua dissertação de mestrado, né? Presença da metalinguagem da literatura, na literatura infantil contemporânea, você publicou um livro teórico, né? Metalinguagem e Literatura Infantil, voltado à formação de educadores e mediadores de leitura, não é isso? Exato. Foi no finzinho de 2019, né? E a ideia era poder fazer um trabalho de divulgação das obras, porque ela está vinculada a um livro infantil também, que a gente vai poder falar sobre, mas aí com a pandemia de 2020 as atividades ficaram suspensas, então a gente está dando agora essa oportunidade para as obras, né, de serem divulgadas nas feiras, enfim. Essa dissertação, ela ficou um pouco em banho-maria, alguns anos em banho-maria, guardada só na minha dissertação mesmo. E motivada pela publicação do livro do José Luiz Peixoto, nosso primeiro livro do autor português, né? Pela Projeto, a gente, enfim, decidiu fazer uma publicação paralela com essa temática, né? Eu sou apaixonada pelo tema da metalinguagem desde o meu tempo de faculdade e início da editora, né? Há várias obras na editora que se classificam nessa temática da metalinguagem, porque a metalinguagem pode ser o tema ou pode ser a forma, né? Ela pode ser duas coisas, dependendo da forma que a gente olhar para ela. Então, no catálogo da Projeto tem vários livros sobre metalinguagem ou com metalinguagem, e aí é uma paixão, ela reflete uma paixão, porque a metalinguagem, eu também aproveito para definir esse conceito no livro, né? É isso, é qualquer coisa que fale sobre coisa, né? Então, um livro infantil que aborda o próprio livro infantil, que aborda a história que fala da história, do processo de criação da própria história, do ato da escrita, dos elementos que constituem a narrativa, das partes que a constituem início, meio e fim, personagem. Então, todas essas questões do processo de criação vão aparecer. E eu, nessa obra
da minha dissertação, claro que é uma pesquisa um pouco maior para o livro chegar aos educadores, né, porque o público alvo dessa minha obra são os mediadores de leitura e os educadores, né, de educação infantil, ensino fundamental 1 especialmente, em função das referências bibliográficas que a obra traz, tá? Que são mais de 120 livros indicados do mercado editorial. E então é uma referência bem interessante. E na obra eu explico para as pessoas interessadas o que é a metalinguagem, como ela acontece e para que ela serve. E, além disso... Você classifica também os 5 tipos, né, de metalinguagem, através de uma pesquisa de obras do século XX e XXI, não é isso? Exatamente, esse foi o teor mesmo da pesquisa, né, da dissertação, que eu tracei, né, um corpus que pegava os últimos 5 anos do século XX e os primeiros do século XXI. Peguei 10 anos de edição, né, de 95 a 2005, e ali eu debulhei o tema dentro do mercado editorial. E a gente eu achei, né, muitas obras. E então eu escolhi 10 dessas obras, dessas 60 que formam o corpus que vem indicado, eu escolhi 10 para traçar essas 5 ocorrências que se repetem. Depois de olhar as 60, eu vi que havia 5 ocorrências repetidas, e aí eu nomeei, né, essas ocorrências, né, entre a palavra, o diálogo, o processo, os aspectos psicossociológicos e a gênese da literatura. Então, ele pega exatamente quando acontece muito de um livro ficar repetindo o significado da palavra, né? Esse é um tipo. Quando dialoga, ou seja, quando aparece a intertextualidade, né? Quando tem o processo de criação, é o autor, o personagem pensando naquela história que ele vai contar. O aspecto psicossociológico seria a recepção da obra, como que ela é lida, seria a participação do leitor e a sua reação diante da obra. E o último aspecto seria a gênese, né? Quando na obra é discutida o nascimento da literatura, como que ela foi inventada, para que ela existe, né? Então, esses 5 aspectos se repetem das mais diversas formas pelos diversos autores, editores, Brasil afora. E você fala também da importância, né, de jogos criativos e desafiadores com a metalinguagem, como a importância, né, para os leitores, para o público infantil, né? Exato, porque esse, na verdade, é um dos motivos que eu justifico para que ela serve, né? Afinal, claro que depois tem algumas questões que essa pesquisa vai responder, né? Mas, basicamente, a metalinguagem serve para ativar no leitor o seu olhar para a escrita literária, né? Para o objeto livro, para a criança prestar atenção na linguagem. O foco é a linguagem. Então, claro, favorece um trabalho super criativo dos professores de poder fazer muitas brincadeiras com essas questões, né? E tem um acervo ali listado que os professores podem lançar mão para trabalhar essa questão, porque ele acaba virando um gênero, um subgênero, quem quiser chamar, mas um gênero literário para ser trabalhado na escola, assim como, sei lá, no 3º ano, muitas escolas gostam de trabalhar o conto de fadas, no 2º ano, muitos gostam de trabalhar a poesia, né? No 1º ano, sei lá, narrativa de crianças, sei lá, pode ser por tema, por gênero. Então, está aí a metalinguagem como um gênero, como um tema, para ser desenvolvido também nas escolas, para ativar essa atenção das crianças para a linguagem. Acho que tem tudo a ver com os anos iniciais, né? Porque as crianças estão justamente adquirindo a linguagem, prestando atenção e se aprofundando nessa área, né, do conhecimento, que é a escrita e a leitura, né? E você trouxe também esse livro, né, do autor português, o José Luiz Peixoto, né? Exato. E também a ilustradora portuguesa Rita Correia.
é um Exato. exemplo, né, de literatura infantil que usa esse recurso da metalinguagem, né? E usa, e a gente fez uma brincadeira bem legal, porque o livro do Peixoto, né, tem lá pelas tantas esse aqui, tem uma ilustração lá no meio, que até a Rita vai comentar. Acho que a gente pode colocar o vídeo e não estragar a surpresa, não dar spoiler. Vamos ver primeiro o vídeo, a gente vai ter a participação internacional de 2 portugueses muito queridos aqui agora. Que bom, o Peixoto vai contar um pouquinho e depois a Rita. No Brasil. Este é o meu segundo livro destinado a um público mais jovem e estou muito contente com a sua recente edição no Brasil. Como se vê logo pelo título, todos os escritores do mundo têm a cabeça cheia de piolhos. É um livro que tem um certo tom surreal e também de humor e que no fundo pretende dizer que os escritores são pessoas como as outras e que muitas vezes até têm ou em algum momento da vida chegaram a ter piolhos. É uma história de um escritor que cai num certo equívoco e depois essa história vai aumentando e ganhando proporção até chegar a abranger todos os escritores do mundo e mesmo todas as personagens de todos os livros do mundo. É um livro que tem alguns momentos de autorreferenciais, alguns momentos, pode-se dizer, daquilo a que se chama metaliteratura. Há, por exemplo, aqui um momento em que um menino está no livro a ler o próprio livro, o que não é, tem essas características. E tem também aqui tem aqui diversos elementos um pouco escondidos. Por exemplo, no início, a primeira frase fala logo de um dia, que é o dia 6 de fevereiro de 1997, em que sai em todos os jornais uma notícia muito importante para o livro, e 6 de fevereiro de 1997 é, por exemplo, o dia em que nasceu o meu filho mais velho, e isso acaba por ser uma forma aqui de colocá-lo presente no livro e de certa forma, dedicar-lhe também este livro. Quem tem muita importância, além dos escritores e além dos leitores e além das personagens, são também os ilustradores, que são aqui referidos até muito diretamente nesta página e que também têm um papel muito direto aqui na continuação desta história. E, efetivamente, este livro também não seria o mesmo sem o trabalho importante aqui da ilustradora que deu imagem a todas estas páginas. Na sequência, a gente... Eu, de facto, não pensei muito nessa questão da parte de forma mais teórica, porque eu, quando faço as ilustrações, não penso nelas dessa forma. Penso de forma... Entro um pouco na cabeça do que é que um miúdo, uma criança, gostaria de ver num livro que estivesse a ler. E eu, quando era miúda e ainda não sabia ler, a parte, para mim, das ilustrações era uma parte mais importante. E nesse aspecto, eu queria encontrar pormenores nas ilustrações que me contassem a história e que me soubessem descrever todos os pormenores. E o que mais, para mim, o mais delicioso era encontrar pormenores que mais ninguém conseguia ver. Eu às vezes dizer, olha, está ali, ai, que giro, eu ainda não tinha visto. E o que eu tenho percebido na minha ida às escolas, com os meus projetos de editor, que eu, os 3 livros que fiz em edição de autor têm-me permitido fazer idas às escolas e ter quase em pessoa este testemunho dos miúdos. Acabo por perceber exatamente isso. Eles dão muito, muito mais importância a esta questão mágica e da fantasia e da criatividade do que tantas vezes podemos imaginar, ou se calhar não imaginamos que eles dão assim tanta importância, mas a verdade é que
sempre que existe qualquer coisa que eles podem fazer ou ver para além do livro, para eles é mágico. E muitas das vezes é um livro são livros que têm um pouco mais do que, por exemplo, este pormenor que eu também decidi fazer no livro do José Luís Peixoto, que eu não sei, penso que deviam ter reparado, em que eu aproveitei as guardas, precisamente porque acho que é uma parte do livro também bastante importante, para fazer uma coisa que eu adoro, que é juntar as ilustrações, ou seja, as guardas formam uma espécie de um puzzle que parte de uma ilustração cheia de coisas e muito, lá está, cheia de coisas para saírem de dentro da cabeça, porque estas ilustrações que eu fiz a preto e branco são a representação daquilo que vai na cabeça de um escritor, por exemplo, ou de um ilustrador, e que culmina no final do livro numa ilustração já mais limpa, em que eles já deitaram cá para fora muita coisa, já escreveram ou já ilustraram, os autores, e aqui o livro acaba desta forma um pouco mais limpa, em que os personagens que aparecem também dentro do livro estão aqui a olhar para uma porta fechada. Ela ia mostrar a porta fechada que acaba aqui, nessa porta fechada. A porta fechada aqui acaba aqui, né? Então, assim, nessa questão, a Rita, além de ilustradora, ela também fez a diagramação do livro, o projeto gráfico, né? Então, ela tem o todo do objeto e toda a construção do livro tem um sentido metalinguístico, né? Então, realmente foi um exemplo de obra de metalinguagem que comprova, segundo a minha pesquisa e a minha ideia estudada e o meu argumento, a minha hipótese, né, no livro, que foi a hipótese da dissertação, que esse é um aspecto muito rico na literatura e que desafia as crianças demasiadamente, né? Então, a criança tem muito a olhar para o livro e a ler esse livro, além do que as páginas delimitam. Sim, sim. Você poderia ler um trechinho desse livro, né, do autor José Luís Peixoto? Claro. Isso. Só pegar um trechinho que mostre, que evidencie bastante, né, esse uso da metalinguagem. Por exemplo, nessa cena, o autor é entrevistado por um jornalista e diz, metaforicamente, ele diz que os escritores têm piolhos na cabeça, e aquela notícia vira manchete e o mundo inteiro fica em polvorosa. Mas acaba, dentro da ideia até da fake news, né, que a gente pode até associar a essa ideia hoje, né, mas aí uma certa personagem, né, da história comenta: quem também tomou conhecimento dessa notícia foram as personagens das histórias dos livros. Houve muita preocupação em todas as prateleiras, nas bibliotecas, nas escolas, nas livrarias, nas casas das pessoas que gostam de livros, nas salas e nos quartos, não se falava de outra coisa. As princesas lamentavam-se aos lobos maus. As bruxas comentavam o assunto com os animais dos livros onde havia florestas. A tartaruga e a lebre estavam bastante impressionadas. Até aquele rato de nome a começar por M, com orelhas redondas, conversava acerca disso com aquele pato de nome a começar por D, que tem 3 sobrinhos. E por aí vai. E a cena da página seguinte é essa, né, em que até os personagens para os graúdos também estão envolvidas nessa situação de, né, aí então aparecem as referências de Gulliver's Travels, de Don Quixote,
da ilha, né? Então, vários personagens, vários autores, várias situações. Então, ele é muito cômico, ele é muito divertido e é muito autorreferencial e referencial. Ele é autorreferencial porque o personagem, como o próprio Peixoto vai falar no vídeo, na parte posterior, é ele. O personagem, o escritor do livro é o próprio Peixoto. A ilustradora desenhou o José Luiz Peixoto como personagem. Então, é uma brincadeira muito interessante. Né? Muito, muito divertido mesmo. E Exato. quem tem interesse de, né, os educadores, mediadores de leitura, que tiverem interesse em conhecer seu livro, seu trabalho, onde é que encontra, e as pessoas que têm interesse em adquirir também esse livro infantil. Certo. A gente vai fazer uma promoção nessa semana da FlipF, dos dois juntos sendo vendidos com desconto na nossa loja, no site, que é o www.editoraprojeto.com.br. Mas, além do nosso site, a gente está em diversas livrarias, também na LDM e em outras livrarias, na Travessa, Martins Fontes, diversas livrarias aí que estão online também, né, para essas épocas aí de pandemia. Sim, sim. Tá bom, obrigada, muito obrigada, Anete. Foi um prazer falar com você, conhecer seu livro, seu trabalho. Legal, né? E obrigada. nesse estudo também, que bom, muito obrigada pela sua participação. Tá e ótimo, até eu a que próxima. agradeço. Tá joia. Tchau, um abraço. Até, tchau, um abraço. E agora vamos convidar a autora Iris Figueiredo, escritora. Oi, tudo bom, Vanessa? Olá. Boa tarde para todo mundo Olá, que está assistindo. Muito prazer, é um prazer estar participando do evento. Obrigada. É um prazer também recebê-la aqui nessa programação da FlipF. Você, né, formada em produção editorial pela UFRJ, pós-graduada em transmídia, né, e mestranda em história política. Né, manteve por muitos anos. Você manteve por muitos anos um blog, né, literalmente falando. E autora da duologia Confissões Online, que vai ser relançada, né, esse ano pela editora seguinte. E seu mais recente livro foi O Céu Sem Estrelas. Né? Você já atuou em diversas áreas do mercado editorial, mas como é que foi seu processo de se tornar escritora? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Claro, Vanessa, vamos falar um pouquinho desse caminho que ele foi bem... ele começou muito cedo, na verdade, né? Quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de escrever, óbvio. Então, quando eu era criança, eu já aprendi a ler e escrever foi logo com uns 5, 6 anos. Então, dali para frente, a vida era inventar historinha. Então, eu criava a história em quadrinho, grampeava, distribuía pela casa. E eu sempre pedia de presente para o meu pai caderno. Eu adorava ganhar caderno, além de livro, né? Mas eu gostava muito de ganhar caderno. E aí eu pegava o caderno e ia escrevendo e inventando histórias. E essas histórias eu levava elas para o colégio e às vezes passava de mão em mão na sala e deixava todo mundo lendo as coisas que eu escrevia. E eu sempre gostei muito de escrever, até que no final do ensino médio, assim, ano de vestibular, eu estava muito em dúvida sobre o que eu queria fazer da vida, tanto é que eu comecei fazendo jornalismo em vez de fazer produção editorial. Eu me mudei no meio da graduação e tinha algumas comunidades. Agora a gente acusa que já faz uns anos que isso aconteceu, porque esse ano eu faço 10 anos de carreira, né? Então eu tinha 17 anos nessa época e eu entrei no Orkut e comecei a participar de comunidades que as pessoas falassem sobre livros, sobre leituras. E nessa eu acabei fazendo um grupo de colegas e a gente compartilhava muitas coisas que a gente escrevia, mas compartilhava entre si. E também compartilhava muito as nossas leituras. Eu criei, então, um blog, comecei a postar, e ao mesmo tempo que eu postava no blog coisas sobre os livros que eu lia,
eu compartilhava com essas meninas trechos de um livro que eu estava escrevendo. Esse livro virou o meu primeiro livro publicado, que foi publicado em 2011, ou seja, faz 10 anos que ele foi publicado, embora eu tenha escrito ele em 2010. Que foi o Dividindo Mel. Ele foi publicado, ele agora está fora de catálogo, mas a partir disso eu comecei a querer ser escritora de verdade. Quando eu peguei o livro na minha mão e percebi, meu Deus, eu que escrevi, eu tenho uma história aqui, eu consegui chegar do início ao fim, eu percebi que eu poderia tentar fazer disso algo palpável, porque para mim antes isso era muito distante. Eu tinha os livros na minha estante, eu sempre tive o desejo de ser escritora, mas para mim ser escritora era uma coisa que você só conseguia quando você tinha de 60 anos para cima, sabe? Era uma ideia muito abstrata. Ou eu tinha que morrer para ter alguma coisa publicada, ou eu tinha que ser mais velha. E aí, quem mudou minha percepção muito sobre isso foi a Thalita Rebouças, porque eu encontrei com ela numa Bienal e eu vi, nossa, mas ela é muito nova e ela já está aqui com um livro. E ela estava lançando o terceiro livro dela na época, eu acho. Tinha pouquíssimos leitores ainda, e pouco depois ela estourou, mas foi a percepção de eu não preciso esperar para fazer isso, eu posso escrever desde agora, eu tenho histórias, eu tenho vontade, desejos. Ah, que bacana, que bom, que bom. É tão importante, né? Você também, como agora uma escritora jovem, né, acaba inspirando outras pessoas a começar, né? Não esperar tanto para começar, né? Entrar nesse universo da escrita, né? A criar essa coragem. É muito interessante, porque às vezes a gente... eventos, por exemplo, como a Flip, quando elas... falei correto? Eu fico meio perdida. FlipF. É muito difícil nomes, siglas. Mas, enfim, eventos como a FlipF são muito importantes, porque, claro que a gente está num momento extraordinário, né? Que a gente está fazendo isso à distância, que a gente gostaria mesmo é de estar junto, de abraçar, de conversar com as pessoas. Mas eu sinto que esses eventos presenciais, eles mudam muita coisa que a gente tem de relação com o livro. Eventos sobre livros mudam muitas coisas, porque a gente tem a oportunidade de conhecer autores, de conversar com eles e de descobrir que existe, às vezes, uma faísca dentro da gente, assim, de coisas que a gente pode contar, de histórias que a gente pode compartilhar, que muitas vezes a gente não considera que isso seja uma possibilidade. E para mim, isso foi muito importante, foi muito marcante eu ter a oportunidade de conhecer outros escritores quando eu era adolescente, de estar nesses eventos que o colégio levava, e a partir disso descobri que eu também tinha histórias para contar. Eu adoro quando os leitores chegam a mim e eles percebem, nossa, mas você é nova, você já publicou tantas histórias, eu também gosto de escrever. Nossa, eu realmente posso escrever, é uma possibilidade, porque a gente às vezes idealiza muito, né? Coloca isso lá atrás. É verdade, é verdade. E no seu livro mais recente, né, Céu Sem Estrelas, é um romance, né, sobre autoestima, sobre família, saúde mental. O que é que te inspirou a escrever essa história? Olha, o Céu Sem Estrelas, ele tem uma história de nascimento muito curiosa, porque eu demorei 6 anos, mais ou menos, para conseguir escrever. Então, a minha ideia do Céu Sem Estrelas, ela vem antes mesmo da publicação do Dividindo Mel, que foi o meu primeiro livro. Então, assim, eu já tinha escrito Dividindo Mel, não tinha escrito a Duologia Confissões Online, que vai ser relançado o primeiro volume esse ano, mas ela foi lançada antes do Céu Sem Estrelas, originalmente, né? Mas eu não tinha escrito outra coisa além do Dividindo Mel. E um dia eu fui fazer a minha matrícula na graduação, porque foi quando eu fui fazer a transferência de graduação, e eu não sabia chegar no campus. Então eu pedi ajuda para uma amiga minha que estudava lá, e ela foi comigo, mas ela falou assim: antes disso, você vai ter que assistir aula comigo, porque eu só vou poder fazer isso te acompanhar até esse lugar, porque o campus da UFRJ, no fundão, é enorme. Eu não fazia a menor ideia de como me deslocar por lá. E aí ela falou: eu te acompanho, eu te levo, eu sei onde vai ser isso e tal, mas você primeiro assiste a aula comigo, depois você vai. Então eu fui assistir a aula com ela. E a gente entrou numa sala de revelação de fotos, ela fazia design.
E quando a gente estava fazendo essa revelação de fotos, veio na minha cabeça a ideia, tava ela e uns amigos da faculdade, assim, juntos, aí veio na minha cabeça a ideia de um casal, surgiu ali naquele momento, um casal que tinha que fazer um trabalho de faculdade juntos, mas eles não se davam bem, e tinha alguma história ali por eles não se darem bem, porque eles tinham uma história antes daquele momento ali. E aí eu comecei a ficar pensando muito neles. Só que todas as opções que eu tentava fazer não funcionavam. Então eu passei anos com eles na minha cabeça até chegar no que conta aqui em Céu Sem Estrelas. Foi todo um processo de conhecer as personagens, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de trabalhar isso, de tentar fazer com que essas personagens pareçam mais reais. Então, eu me diverti muito nessa criação, sofri muito também, porque eu acho que às vezes a escrita é um pouco sofrida, né? Mas foi um longo processo para poder contar e chegar ao Céu Sem Estrelas. Então, é mais lentinho o meu processo de escrita, não é tão ágil. Eu admiro muito autores que conseguem escrever tudo super rápido e tem livro para lançar todo ano, eu adoraria. Mas eu gostei muito de escrever porque eu queria contar alguns dramas, alguns conflitos que eu acho que são muito específicos desse período de transição entre adolescência e idade adulta, que às vezes se perdem um pouco. Porque a gente fala muito sobre a transição da infância para a adolescência, a gente tem muito livro sobre isso, mas a gente não fala muito sobre essa fase que você está deixando de ser criança, mas você também não, de você ser adolescente, mas você também não tem muita ideia sobre o que é ser adulto, sobre essa vida adulta, sobre as expectativas que colocam sobre você. Porque você acabou de sair do colégio, sabe? Você tá novo pro mundo. Então, eu acho que esse livro fala muito sobre isso também. A personagem, né, a Cecília, você acaba trazendo vários assuntos, né, desse universo da adolescência, insegurança com o próprio corpo. Como é que você acha que, de alguma forma, através dessa história, você consegue ajudar um pouco essas pessoas que passam por esse momento, para fazer essa transição de uma forma mais tranquila? Nossa, eu tenho certeza. Eu acho que eu gostaria que tivesse tido para mim alguns livros que falassem sobre essa fase de transição. Eu sempre sentia que existia um vácuo ali. Então, quando eu comecei a conceber a história, inclusive, eu não conseguia pensar em muitos livros que se passassem nessa mesma época, nessa mesma fase da vida. Hoje a gente até tem mais alguns, mas eu senti um pouco vazio. Eu acho que isso veio também disso também surge o desejo de contar uma história que se passasse nesse período. Mas para mim o mais gratificante desse livro é ver como existem leitores que abraçaram ele de uma forma muito intensa. Então, quando a gente ainda podia aglomerar, eu conversava muito com outros leitores sobre... Eu ia muito a escolas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então a gente tinha sempre eles sempre tinham essa questão de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora que a escola está acabando? Porque você sempre teve sua vida roteirizada, né? E, de repente, você precisa tomar mais decisões por conta própria. Mas, para além dessa parte básica, eu conversava muito com os leitores e continuo conversando, continuo recebendo muitas mensagens sobre relação em família, que é um ponto muito forte no livro. Então, às vezes, tem mães que leem os livros e elas sentem que entendem melhor o que os filhos têm a dizer para elas a partir disso. Eu acho isso uma coisa linda. Uma outra coisa que eu acho muito marcante é quando os leitores chegam por indicação de psicólogos, que indicam o livro para eles em sessão, ou às vezes eles leram no colégio, enfim. Mas eu acho que ele é um livro que ele faz caminhos que outras histórias que eu já escrevi não percorriam. Ele consegue chegar a outras pessoas que antes eu não estava conseguindo chegar. Não só os adolescentes, não só quem está se identificando e se vendo na história, mas pessoas que conseguem olhar para a história e ver o que elas foram lá atrás, ou olhar para a história e ver o que elas amam. E eu acho que é muito interessante, é muito bom para mim ver que meu livro vira quase um abraço quentinho nesses momentos. E você pode ler um trechinho desse livro para a gente conhecer também. Claro, deixa eu abrir aqui, que eu deixei separado. Descobri que a minha força sempre esteve dentro de mim. Eu só não dava muita atenção a ela. E, sempre que vejo um Fusca azul, lembro que dentro dele
Cabem pessoas o suficiente para me estender a mão se um dia eu precisar. Isso é força. Esse é um trecho que muita gente comenta e compartilha nas redes sociais, porque o Fusca Azul da história é uma coisa que é um objeto que aparece muito na história e é um lembrete muito grande para Cecília de como ela tem sempre alguém por perto, a amizade. Então, é um espaço seguro, acho, quando ela pensa nisso. Então, eu escolhi esse trechinho porque é um trecho que fala, que para mim resume muito o sentimento do livro, que é uma história de amor, mas é uma história de amizade, é uma história de você ter sempre um refúgio para você se colocar. Que bom. Para quem tem interesse em conhecer seu livro, em adquirir, quais são as formas? Claro, ó, para poder comprar o livro autografado, no site da própria editora, Companhia das Letras, você encontra o exemplar autografado e eles enviam para todo o Brasil, para fora do Brasil também, mas nas melhores livrarias, tanto digitais quanto físicas, também tem e-book, e em breve a gente pretende fazer um audiolivro também, então várias formas de ler essa história, de poder conseguir conhecer a história do Bernardo da Cecília, e logo a gente vai lançar o Confissões Online 1, que sai esse ano ainda, e vai ser muito legal ver outras pessoas lendo e conhecendo um pouco mais desse universo que eu criei. Poxa, obrigada Eu pela que sua agradeço, Vanessa. participação, e esperamos poder conhecer também quando você relançar, avisa pra gente. Ai, com né? certeza, vai ser um prazer. Tá bom, obrigada, um abraço. Vamos se Nada. falando. Tchau, Abraço. tchau. Tchau. E agora a gente vai convidar a autora Marcela Franca. Marcela? Olá, Oi, tudo oi. bom, Vanessa? Um prazer Oi. estar aqui. Oi, Marcela. Um prazer recebê-la de novo na programação aqui da De CPF, novo, né? Você já tive participou dos dos ensaios, né? ensaios. Estou muito E feliz de estar agora aqui aqui, novamente, que podendo bom. compartilhar um pouquinho com vocês E a gente sobre a aqui história do feliz meu livro, também. sobre mim, enfim. Obrigada aí por participar novamente aqui com a gente. Marcela, ela nasceu em Recife, mas desde a infância, né, vive em Petrolina. Ela é uma cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria, e lançou seu primeiro livro, Os Camões, na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, sendo o mais vendido, né, da plataforma de lançamentos. Agora a gente quer saber o que motivou uma odontopediatra a entrar nesse universo da literatura. Olha, Vanessa, isso é uma pergunta que sempre me fazem, né? Como assim uma odontopediatra, a essa altura resolveu virar escritora? Mas, assim, eu acho que dentro de mim eu sempre tive esse desejo, mas eu nem sabia ao certo se eu podia ser escritora. A verdade é essa. Eu cresci numa família que, graças a Deus, sempre me estimulou a ler, né? Essa parte da leitura, minha família sempre motivou bastante. Meu avô, ele era escritor, meu avô, ele era cardiologista, professor de História e Geografia e especialista em Lusíadas. Imagine aí a referência, né? E aí eu cresci ouvindo meu avô declamar, minha família, as festas de família na minha casa eram sempre assim, terminava com meu avô, agora eu vou declamar um poema, então vinha Augusto dos Anjos, vinha Olavo Bilac, então, de certa forma, Maravilha, né? eu tinha uma certa referência, mas eu nunca havia me enxergado como uma escritora, eu sempre me via como uma leitora. Então, eu sempre comprava livros. Meus livros preferidos sempre foram de romance, ou de fantasia, de suspense. Eu sempre gostei de história. Não me desse um livro que fosse aquele livro muito abstrato, assim, eu não curtia muito. O meu negócio era início, meio e fim. Ter uma história, sei lá, desvendar algum mistério. Era, digamos que, meu estilo preferido de leitura. E aí, um certo dia, eu ficava sempre pensando, mas se eu escrevesse, será que eu conseguiria? Tinha sempre esse pensamento, né? E aí, um dia, do nada, assim, eu olhei para o computador, falei, quer saber, eu vou escrever, ninguém vai nem saber. Foi meu primeiro pensamento, assim, eu vou escrever para mim, vou criar uma história. E aí, eu sentei no computador e eu disse, meu Deus,
eu vou criar que história? Que história é essa? Falei, eu já sei, eu vou fazer um livro de fantasia. E aí eu olhei para minha estante, e aí eu falei, eu não tenho nenhum livro de sereia. Vou criar uma história com relação à fantasia, sereia, fundo do mar, vai ser essa a minha história. E aí eu comecei a escrever, sem ninguém saber da minha família, né? Então, quanto mais eu escrevia, mais vontade eu tinha, mais ideias iam aparecendo, e aquilo se tornou uma coisa diária. E durou mais ou menos um ano, esse livro, para eu escrever essa primeira versão. E aí, quando eu terminei... né? Meio ambiente, sereísmo, dança, misturou tudo nessa obra, né? Tudo. E aí foi uma coisa muito interessante, porque minha obra... Quando eu criei esse livro, que eu comecei a criar uma história sobre sereias, eu primeiro criei uma personagem, que é uma adolescente de 16 anos, chamada Ana, que vive num paraíso chamado Ilha Azul. Então, eu criei uma ilha, criei os locais da ilha, os personagens. E aí, a personagem principal, que é a Ana, ela é filha de biólogos. Eu comecei a criar, né? E aí eu disse, meu Deus, se eles são biólogos e eles têm uma reserva de proteção, eles vão cuidar de quem? E aí eu tive a ideia de colocar a tartaruga marinha. Justamente porque eu fiz uma visita ao projeto Tamar em 2007 com a minha família. Em qual estado? Praia do Forte, Bahia. E aí eu fiz essa visita ao projeto Tamar. E aí eu me lembrei dessa visita quando eu fui escrever. Eu falei, vai ser sobre tartaruga. Só que aí eu resolvi criar uma 8ª espécie de tartaruga, né? Em vez de ter as 7 existentes, eu criei uma 8ª espécie, que é a tartaruga perolada, justamente para eu poder brincar mais com o livro, com a história da fantasia. A tartaruga, ela podia fazer coisas diferentes do que a tartaruga comum. E, claro, que eu coloquei todas as referências no livro de uma tartaruga real. Então, assim, de uma forma bem lúdica, você também conhece como a tartaruga se reproduz, o que é que ela faz, como é que ela vive, mas, lógico, de uma forma bem sutil, né, na história. E aí foi muito divertido poder juntar isso. Aí juntou mistério, juntou dança, porque a Ana, ela é bailarina. E aí, de repente, ela se vê no mundo das sereias. E aí, como é isso? Você perder suas pernas, né? O sonho de se tornar bailarina. Por que isso aconteceu? Então, tem toda uma trama de mistério, né? Tudo que eu sempre gostei num livro, na verdade, né? Eu tentei colocar aquilo que eu procuro num livro, como uma leitora. Eu gosto de um livro que me prende a atenção, que tem algum mistério para ser desvendado. Eu gosto de um pouquinho de comédia, um pouquinho de romance. E aí, nessa mistura... Fez um livro para você e acabou conquistando diversos outros leitores, né? Verdade. Eu nunca nem pensei, assim, no início. Mas, engraçado que com o passar do tempo, depois que eu escrevi, esse desejo de realmente me tornar uma escritora, de publicar, ele se tornou real. Ele deixou de ser só um vou escrever para mim. E aí, de repente, quando eu me vi, eu disse, eu vou publicar. E aí foi todo um processo para publicação e deu muito certo. E você pensa na continuidade aí dessa história? Na verdade, Vanessa, eu já escrevi a continuação. Eu aproveitei a quarentena, né, que eu tive que ficar em casa, todo mundo, né? E eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer nessa quarentena para poder utilizar esse tempo livre? E aí eu falei, eu vou continuar meu livro. E aí escrevi, a primeira versão está toda pronta, mas é lógico que a primeira versão é só o início, porque eu sou até rápida para escrever, assim, a primeira versão eu sou até rápida, mas a reescrita para mim é muito importante, então eu volto milhões de vezes para o início do livro, e aí eu vou vendo o que é que eu posso melhorar em cada parágrafo, o que é que eu posso cortar, é um momento onde você vai lapidar, eu entendo, aquela história. E é uma coisa muito gostosa de se fazer. Então, demora um pouquinho ainda, mas vai sair. Tá bem bacana também o segundo livro. Que bom. Eu perguntei porque eu lembrei que você tinha comentado alguma coisa sobre essa continuidade, né, da história. Já estou trabalhando nela diariamente. Tá bem bacana. Imagina. E você tem como ler um trechinho dessa história pra gente? Tem. Eu escolhi um trecho dessa vez, que é um trecho que sempre quando eu vou para algum evento ou para algum lugar, eu sempre escolho outros trechos. E esse eu nunca li. Mas aí eu
Achei ele interessante, porque é a visão do grupo de sereias, vamos dizer assim, sobre os humanos. É quando a Ana ela está no mar e ela vai conhecer um reino de escamones, então aquele reino colorido, castelo de pérolas, e ela encontra um grupo de sereias que estão conversando. Uma sereia está contando uma história para as crianças sereias, digamos assim. E aí eu vou ler a visão que eles têm sobre os humanos. Passamos ao lado de um conjunto de crianças que ouviam atentamente o que uma sereia de cabelos negros dizia em cima de um rochedo. Então, os humanos lançaram as armadilhas de prata e prenderam a grande baleia. Elas fizeram um coro de horror. E não contentes, a sereia fez voz de mistério. Eles pegaram as pontas de prata e perfuraram a vida daquele animal inocente. As crianças esbugalharam os olhos e abriram as suas bocas, pasmas. Os monstros arrastaram a baleia por sua casa flutuante até chegarem à terra. A terra? Disse um pequeno tritão. Eu tenho muito medo da terra. A terra é o lugar para onde os monstros levam as sereias e os tritões desobedientes. Ela abriu os braços numa encenação teatral. Então, nunca, jamais, nadem para fora das fronteiras do reino, entenderam? Caso contrário, vocês podem virar comida de humanos. Bacana. E me diga aí, quem tem interesse de conhecer seu livro e adquirir, onde é que encontra? E todas as coordenadas aí, por favor. À vontade. Nós temos ele na versão de e-book pela Amazon. Você pode ir pelo Kindle Unlimited. E nós temos os livros físicos. Os livros físicos, eles estão praticamente esgotados. Nós estamos vendendo as últimas unidades na rede de livrarias da Jaqueira, em Recife, e Livraria da Praça, em Recife. Mas estamos providenciando já a segunda edição desse livro, que vai ser até, acho que abril e maio, no máximo. Então, todas as informações vocês podem acompanhar pelo meu site, que é o escritoramarcelafranca.com, e pelo meu Instagram, que também é escritoramarcelafranca.com. Porque assim que ele lançar a segunda edição, para quem desejar não ler pelo digital, né, já vai estar disponível e a gente envia para todo o Brasil através do site. Ai, que bom. E ótimo. Obrigada, Marcela, e boa sorte aí na continuação dessa história. Né? A gente quer saber quando você for lançar também, tá certo? Ah, será um prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar participando desse evento. E desejo muita sorte nesse evento, né? Muitos leitores, muita visibilidade e muito apoio à leitura, né? Que vocês já estão fazendo. Então, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. E obrigada a vocês também que acompanharam essa programação da Rede de Livros, da segunda FlipF. Amanhã, às 13 horas, teremos mais bate-papos e lançamentos com autores e autoras. É a segunda FlipF, né? Segue até o dia 28 de fevereiro, aqui no nosso canal da FlipF no YouTube. Se inscreva no YouTube, aqui nesse canal. Acompanhe também toda a programação do site, através do site flipf.com.br. E até mais tarde temos outras programações. Continue acompanhando aqui. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.